O mundo é um puzzle com infinitas peças, ou seja, para completar um puzzle nós temos de desconstruir todas as peças e analisá-las. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Back to the Kitchen. Este é o último episódio desta temporada e a pessoa que eu convidei desta vez é uma daquelas pessoas que dá muito gosto de conversar e de entrevistar, porque é daquelas pessoas que faz um bocadinho de tudo, então pode ter uma perspectiva diferente sobre estas questões todas que nós abordamos aqui. O nome dele é Miguel Sambé e ele é velocista do Sporting, também faz música e a nível académico e profissional tem um mestrado em Engenharia Civil e quando nós estávamos a falar sobre quem é que ele é e o que é que ele faz, ele descreveu-se assim resumidamente como um geoengenheiro espacial e trabalha bastante na área das alterações climáticas e também viaja muito, tanto nos seus estudos como no trabalho. E nós vamos falar um bocadinho sobre isso tudo, sobre o que é que estas experiências trazem ao Miguel, o que é que ele aprende com elas e um tema que é muito recorrente aqui no Back to the Kitchen e que eu acho que é o resumo disto tudo, que é como é que estes temas todos estão ligados, como é que a justiça climática, o antirracismo, o feminismo, as questões LGBT, se quisermos, se ligam todas umas com as outras. Mas antes disso, Miguel, gostava que te apresentasses. Antes de mais, Madame Cop, agradeço o convite, isto é sempre é um privilégio, uma plataforma destas. Estou velocista do Sporting, faço música, uma coisa muito, muito recente, eu descrevo o tipo de música que é conscious Afro Trap, ou seja, é música, ou seja, tipo, dá para dançar, mas com uma letra extremamente informativa sobre os problemas sociais que são recorrentes. Depois, no meio académico, o meu background é Geografia Física, fiz na Universidade de Lisboa. Depois tive a oportunidade de fazer o mestrado no Reino Unido, na Brunel University London, na sexta melhor universidade do mundo, com menos de 50 anos, engenharia civil com o âmbito das alterações climáticas, ou seja, a subida do nível médio do mar. E depois, acabando o mestrado, fui trabalhar para uma agência espacial, a possibilidade também de em 2018 ter ido à United Nations, ou seja, às Nações Unidas, à Climate Change Conferences, representar Portugal. Como eu disse, é uma pessoa muito polivalente. Nós, nesta primeira parte da entrevista, vamos nos focar mais em questões mais pessoais e mais a ver com as tuas viagens e com a tua experiência, e depois, mais para a frente, vamos passar para questões mais gerais. Tu, quando viajas, tu sentes que tens preocupações que uma pessoa branca não teria? É engraçada essa pergunta e extremamente séria. Não gosto, eu como costumo dizer, a generalização é a melhor amiga da ignorância. Nem todas as pessoas africanas, ou seja, pensamos da mesma forma, mas quando aconteceu isto de George Floyd, houve vários, pronto, o algoritmo do Instagram, Facebook, YouTube explodiu. E houve uma frase que me apareceu no Instagram que foi: tudo aquilo que uma pessoa negra ou africana pensa antes de viajar. E foi: todos nós procuramos o sítio onde nós vamos, qual é o nível de racismo. E eu fiquei, uau, por acaso eu faço isto. Ou seja, sendo eu uma pessoa para onde que viajo, aquela frase bateu mesmo. E vi mesmo isto e falei com muitos colegas meus e eles disseram, nunca pensei numa coisa dessas. E sim, vejo muitas diferenças, ou seja, depois depende muito do continente em que tu estás. Por exemplo, na Ásia, as pessoas pedem-me sempre para tirar fotografias, mas se eu vou, por exemplo, para a Polónia ou para as áreas mais rurais, por exemplo, da Escócia, as pessoas já olham que é uma coisa, já é um olhar muito diferente, mas isto deve-se muito ao processo histórico que está recorrente entre a África e a Europa. Por outro lado, queria-te perguntar se imaginas que uma mulher tem preocupações a viajar que tu provavelmente não tens que pensar. Isso, claramente. Eu, por acaso, gosto muito da pergunta, porque ter trabalhado na Ásia, mais precisamente na Tailândia, é um sítio, é um destino turístico muitíssimo forte. E ter viajado, ter a possibilidade de viajar, eu vi muitas raparigas a viajar sozinhas. Tinha muitas estas conversas, mas vocês sentem confiança a viajar sozinhas ou não? Vi pessoas a descreverem experiências brutais, que aprenderam e cresceram, pessoas, ou seja, mulheres, e pessoas com histórias extremamente más. Mas vi pessoas desde os 18 anos a viajarem sozinhas, ou seja, raparigas, maioritariamente holandesas, australianas, mais dos países assim com mais
possibilidades monetárias. E até aos 28, 29 a viajarem sozinhas, mas é uma coisa que gostei de ver porque acaba por quebrar aquela doutrina que nós muitas vezes pensamos de que os homens é que têm de viajar um bocadinho. Não é que eu penso assim, mas uma coisa é ouvir, outra coisa é presenciar. Uma viagem de Interrail com duas amigas e éramos só raparigas, não é? E nós a planear a viagem estávamos a tentar também ver como é que íamos gastar menos dinheiro e a forma de gastar menos dinheiro é muitas vezes passar as noites na estação e apanhares o comboio do dia seguinte. Exato. Aconteceu uma coisa bastante desagradável quando no nosso primeiro dia em Budapeste, tínhamos acabado de chegar e chegámos, eram para aí 6 da manhã e o nosso Airbnb só abria às 10. E então nós ficámos a dormir na estação e já estava luz e já havia algumas pessoas, então nós sentimos seguras, não é? O que é que acontece? Estávamos a dormir num banco e eu de repente, para me virar, para fazer um movimento qualquer para me ajeitar no banco, abro os olhos e vejo à minha tipo, à distância de, sei lá, 10, 15 metros, um homem. E eu logo, tipo, sabe, o instinto de há alguma coisa que pode estar a acontecer e continuei deitada, mas a olhar e comecei a perceber que ele estava com os passos para baixo, a masturbar-se, a olhar para nós. E tipo, levantei-me logo, comecei aos berros, não é? Ele foi-se levantando, pôs as calças, começou a ir embora, havia uma bilheteira, só que ainda estava fechada, só que havia uma pessoa lá dentro. Eu comecei a bater na bilheteira, tipo, a pedir ajuda, a senhora devia achar que nós éramos, tipo, clientes que queriam comprar bilhetes e então ignorou-nos. E o homem foi-se embora e nós não conseguimos fazer nada. E isto foi o nosso primeiro dia em Budapeste. E passámos o resto da viagem, ou pelo menos da estadia em Budapeste, com ressentidas, de calções, não saíamos para a rua muito tarde, porque foi esta primeira experiência que depois pode estragar o resto da experiência toda. E é muito, mas ao mesmo tempo é muito bom viajar sozinho e viajar com amigos e são experiências incríveis, então é aquela coisa de tu não queres abdicar disto, mas ao mesmo tempo tens que ter o dobro do cuidado e é muito, enfim, é uma faca de dois gumes. Pronto. Pois, não, mas isso é uma experiência péssima. Mesmo um dos extremos, e é uma das coisas que eu acho que é extremamente importante falar sobre o feminismo, porque estes acontecimentos não são raros, percebes? Ou seja, acontecem muito, tanto como eu comecei a ler muito mais sobre o feminismo, e eu comecei a ficar um bocado chocado pelas percentagens serem tão altas de as raparigas receberem assédios e tudo mais, ou seja, uau. Eu sempre tive pelo menos essa educação em casa de somos todos iguais, mas temos de ter sempre cuidado com as diferenças. A mim chocou imenso ver percentagens de 78% raparigas violadas e depois casos serem absolvidos em tribunal, ou seja, ver que passaste por uma experiência dessas é uma coisa que não pode ser levada de forma benevolente e percebo perfeitamente a razão pela qual vocês procuraram logo identificar a pessoa. Claro, e é isso que tu estás a dizer, isto parece que é uma história que é tipo, é chocante, não sei o quê. Mas se eu for conversar sobre isto com outras raparigas, elas vão dizer, sim, isto passou, isso aconteceu comigo. E acaba por ser tão banalizado que parece que já não é um problema, mas nós temos mesmo que falar sobre isto. Exatamente. Não pode haver. A normalização é uma coisa que ficou recorrente nos dias da nossa geração. Isso acontece. Pois, mas não há mais. Nós temos de resolver. E foi a postura que eu quis adotar na luta do feminismo. É literalmente isso, ou seja, eu como homem, e é verdade, o privilégio da sociedade é como white privilege, para desmantelar isto, eu tenho de ler e tenho de perceber as ações que me foram incutidas na educação, não apenas em casa, mas na sociedade, que supostamente o homem é superior, ou seja, desconstruir isto. O uso do homem com H grande, percebes? Ou seja, tem este tipo de coisas que parece mínimas, não pode ser, porque o mundo é um puzzle com infinitas peças, ou seja, para completar um puzzle nós temos de desconstruir todas as peças e analisá-las. Tens toda a razão, e acho que isso foi muito bem dito. Queria-te perguntar ainda sobre as tuas viagens, se as tuas viagens e os lugares para onde tu viajaste te deram perspectivas diferentes do que tu tinhas antes de ir para esses lugares sobre o feminismo e sobre o racismo. Deram-me imenso, porquê? As pessoas costumam dizer que nós vivemos na altura da informação. Eu não concordo. Eu penso que nós vivemos na altura da desinformação. E como nós temos a sorte de ter agora qualidade de imagem, 4K, as coisas em 3D, uma pessoa vai ao YouTube e vê os vlogs e o Instagram tem a qualidade brutal, parece que nós
conseguimos mesmo presenciar esses locais. Mas há certas vibrações energéticas que nós precisamos de sentir nesses meios. Ou seja, eu senti experiências e passei por coisas que eu nunca iria passar na minha zona de conforto. Por exemplo, quando eu estive na Escócia, estava no Burger King. Eu sou vegetariano, portanto, isso era antes, já não vou ao Burger King há muito tempo. Mas quando fui à caixa, eram duas raparigas portuguesas a trabalhar na caixa. Pronto, pedi tudo mais, mas elas estavam lá a falar, não sei o quê, só falei inglês, só percebi depois é que eram portuguesas. E entraram os escoceses todos bêbados, a pedir e não sei o quê, depois queriam as coisas de borla. Volta, mas é para a tua terra, pá. Olha, pá, ela, depois a rapariga volta, e pá, ganda rabo. São situações que me marcam, porque para já serem portuguesas, não é? Ou seja, ser da minha terra, acaba por ser um pouco, uau. Porquê? Porque em Portugal ouve-se isso de volta para a tua terra, para os africanos ou brasileiros. E o facto dela se virar, pronto, para ir buscar os hambúrgueres e tudo mais, e eles, pá, tens ganda rabo. Isso não faz sentido, não faz sentido nenhum. Na Polónia, seja mesmo em Espanha, em diferentes partes da Espanha, ou seja, mesmo na China ou na Tailândia, vi sempre formas muito diferentes de tratamento da mulher, por exemplo, respectivamente à beleza. A mulher asiática tem de ser mais clara. Muitas vezes eles não são, ou seja, o que é que acontece? Eu vivia não, pronto, presenciei nessa sociedade em que as mulheres que sendo elas um bocadinho mais escuras já não tinham tanta visibilidade. Ou seja, o que eu via muito era o uso do bleaching. Uma pessoa olhava para as mãos eram de uma cor a cara. Depois elas, mas é só assim que eu consigo arranjar marido e tudo mais. Esta é a última pergunta sobre as tuas viagens e é assim para rematar e depois passamos para a outra parte da entrevista. Racismo em Portugal e racismo no resto do mundo, nos países que tu conheceste, quais é que são as diferenças, quais é que são as semelhanças, como é que Portugal se compara? A partir do momento em que Portugal tem um processo histórico e depois cada vez que um rapaz negro, um rapaz brasileiro, ou uma rapariga negra, uma rapariga brasileira falam sobre o processo histórico, o português diz: vocês têm de se esquecer, se não foi assim. Não se pode estar a dizer que Portugal não é racista, mas é compreender o conceito disto, ou seja, é um racismo institucional. Porquê? Porque nós habituámos-nos a ler uma história toda europeia e não aparece cientistas africanos, cientistas asiáticos, cientistas brasileiros. Tendo viajado e estudado fora, vi que o fator educativo tem um grande encaixe no processo evolutivo psicológico de qualquer membro da sociedade, seja ele homem ou seja mulher. Ou seja, e quando eu digo isto, racial, também não se estuda a luta da mulher. Não se estuda. Há uma grande negação em Portugal. Vai haver sempre, isto tem a ver com o fator histórico. E uma coisa que eu costumo sempre dizer é, quando nós estamos na história ou ciências a estudar, isto estamos. O cientista inglês, aparece o nome e imagem. O astrólogo, o geólogo, biólogo, matemático, polaco, escocês, irlandês, aparece sempre a imagem e aparece a data de nascimento. E depois aparece os chineses descobriram a pólvora. O que é isto? Isto é racismo. Claro. É racismo. Para desconstruir o racismo em Portugal vai ser sempre um processo histórico, mas tem de haver sempre pessoas que têm de perceber que a história passou, sim, houve um lado mau, mas só aprendermos é que vamos, vamos crescer. E eu vi muito isso, um grande contraste na sociedade inglesa, porque eles estão mais. É assim, eu não gosto muito de dizer inglês, eu gosto mais de dizer Londres. Londres é muito diferente do resto todo, não é? Uma pessoa sai um bocadinho logo de Londres e começa logo a ver que. Pronto, e eles também não foram inocentes no processo de escravatura, não é? Mas pronto, vi muita diferença, Via sempre muitas, por exemplo, o asiático perguntava, mas tu és confortável a ser escuro? E eu, sim. Porquê? Porque como eu disse, aquilo do bleaching que eles utilizavam para ficarem mais claros. Mas depois o que há? Eu, como sou uma pessoa que gosta muito de história, sei perfeitamente que quase o mundo todo era habitado por negros. Tu vais
à China, muitos dos templos deles, o que é que vais reparar? A pele é branca, mas vais reparar com o nariz. É assim. E eles têm sempre tranças. E eu gostava de história e tinha, isso eu sempre soube isto, mas quando lá estava não me lembrei. Até uma vez um taxista, aqueles de moto, apontou para o meu cabelo, que eu estava assim com a afro, e apontou para a estátua. E a estátua tinha assim tipo dreadlocks, são tipo tranças. E eu, ei, olha. Mas não, vai haver sempre, vai sempre haver, mas eu acho que o que importa é haver, como eu digo, pessoas como tu que criem estas plataformas, que haja mais este tipo de debate. Um país que não lê, um país que só vê reality shows, não se vai conseguir formar em termos históricos, que é uma coisa que também acontece em Londres, mas não em tanta proporção. Vemos no Black Lives Matter, aquilo cheíssimo em Londres, em Portugal estava cheio, mas as pessoas diziam, cuidado com a pandemia, cuidado com a pandemia. Depois foram para o futebol, foram para o surf. É duas coisas que eu queria comentar, que é reforçar a questão da educação, não é? Que não é só nós crescemos e depois percebemos e começamos a desconstruir, mas começamos a desconstruir aos 16, aos 17, ou mudamos o nosso currículo escolar desde o primeiro ano em que as pessoas começam a aprender, para isto não ser um problema quando tu chegas à vida adulta. E depois é a questão do Black Lives Matter, que sim, as ruas em Lisboa encheram-se, é verdade, mas passado uma semana as pessoas já não estavam a falar sobre isto. A entrevista que eu fiz antes da tua com a Carol Elis, que é uma artista, ativista, ela comentou, e eu não sabia, mas depois fui verificar, o perfil do Black Lives Matter Portugal já não está ativo. O perfil do Instagram. Como se o racismo tivesse acabado. Já se resolveu o problema, já não precisamos disto. Porque como eu disse, nós vivemos numa altura do social media, em que os algoritmos conseguem fazer com que um assunto extremamente complexo faça tipo trending. É por isso que houve pessoal português a dizer, mas agora falar de racismo está na moda. E o pessoal, não sei o quê, mas se nós formos pegar e interpretar o que é que eles estão de uma forma ridícula estão a dizer, né? Racismo está na moda, não está na moda, mas eles de uma forma subconsciente estão a falar deste algoritmo. Porque é que agora do nada? E o que é que está a acontecer? Eu costumo estar sempre de traças, mas quando costumo às vezes dar nada à volta. Por que razão é que eu com 24 anos tenho de andar a dizer aos meus colegas, não podes mexer no meu cabelo, não podes. Mas é diferente. Calma, o teu é que é diferente do meu, não é? É aquelas coisas que ainda acontecem. Uma pessoa vai, por exemplo, em Portugal, no Carnaval. Ok, este assunto eu acho um bocado engraçado. Por exemplo, vais à África, eles têm o Carnaval deles. Os nativos da América têm. Ou no Brasil, por exemplo, não é? Vais a várias partes do mundo, têm o seu Carnaval com as suas vestes. Uma pessoa vem à Europa e vê as pessoas a mascararem-se de negro, de asiático, a meter as penas do índio, que é extremamente um insulto para eles, a mascararem-se de chinesa. Ou seja, vemos uma necessidade de minimização do povo que conseguiram colonizar. Tu não podes utilizar a minha cor de pele no dia do ano e falar amanhã não faço. Não, esta minimização. E depois, o racismo em Portugal, por exemplo, no caso dos brasileiros, eu ter crescido com muitos brasileiros, o que é que acontece? O português gosta de ver a novela brasileira. Gosta de ir viajar para o Rio de Janeiro para ver o Carnaval no Rio de Janeiro. Adora ouvir o funk. Adora a mulher brasileira. Mas depois, quando um brasileiro migra e liga para alugar uma casa, diz: não dá. Mas pronto, como eu digo, a educação é extremamente importante. Vamos passar então para a tal segunda parte da entrevista, que tem mais a ver com o teu percurso académico, não é? Como nós tínhamos dito há bocado, tu fazes um bocadinho de tudo, tens um pezinho na música, um pezinho no desporto e na ciência, e eu queria te perguntar, aprende-se sobre feminismo, e quando eu falo de feminismo, eu falo de feminismo interseccional, e aqui quero fazer um à parte, porque nós estivemos a conversar antes desta entrevista, e o que eu chamo de feminismo interseccional, tu chamas de womanism. Quero dizer mais ou menos a mesma coisa, mas se quiseres falar um bocadinho sobre isso, também estás à vontade. Aprende-se sobre feminismo interseccional nestas áreas e, por outro lado, o feminismo muda a tua forma de agir nestas áreas? Claro que muda. Por exemplo, olha,
na para desportiva, tanto no Sporting, quando eu era sub-23, eu era capitão de equipa na parte de inverno do sub-23. E era engraçado porque na equipa principal, as raparigas, como ganhavam mais, em termos monetários e em termos de títulos, que elas ganhavam sempre ao Benfica e tudo mais, elas recebiam mais dinheiro. Ou seja, eu via muito esse contraste de a sociedade, a mulher tem de receber menos, mas elas ali recebiam mais. Mas não recebiam mais porque não faziam mais, é porque faziam 30 mil vezes mais do que nós. Ganhavam aquilo tudo, esfolavam-se e tudo mais. Elas estavam a receber mais porque mereciam. Não há cá, não é certas cotas, ou não, mereciam. Na parte ambiental, há uma desproporção. Porquê? Porque nós, na parte das alterações climáticas, nós na Europa falamos muito em alterações climáticas, temos ativistas e tudo mais. Mas depois todos estes países têm investimentos de milhões e milhões nos países que eles chamam de terceiro mundo e vão buscar tudo, ou seja, desde minerais, desde água, desde comida, seja carne, peixe, vão buscar a estes países. Vão buscar estes países que eles dizem de terceiro mundo. Mas estes países de terceiro mundo também são vítimas das alterações climáticas. Onde é que está a voz deles? Onde é que estão os ativistas de Bangladesh, do Uganda, do Quênia, da Guiné, da Angola? Onde é que eles se encontram? Por que razão é que é a Greta a falarem, que eu não sou contra, acho que é muito importante haver pessoas que falem. Vejo que é muito importante para o feminismo haver uma rapariga acho que ela já tem 17 anos, já de 17 anos sueca, a falar sobre as alterações climáticas. Muito importante. Mas na parte da representação, há uma indivídua que eu gosto muito, tem 16 anos, que é Autumn Peltier. Ela é canadiana, ou seja, ela é Native American, e ela representa muito a comunidade nativa América, dos nativos da América, respectivamente às alterações climáticas. Onde é que está a representação destas pessoas? Nós pouco ouvimos falar. A Vanessa Nakate, que ela é uma ativista do Uganda com 17 anos, e uma das coisas que aconteceu, e foi nas Nações Unidas, eles tiveram o que é como se fosse jovens promessas das alterações climáticas. E o que aconteceu foi que ela estava com a Greta e eles estavam a tirar uma fotografia para um jornal em que estava esta rapariga do Uganda, a Vanessa Nakate, a Greta da Suécia e dois outros que eram um rapaz irlandês e uma rapariga búlgara. Tiram os quatro a fotografia. O jornal corta a Vanessa. A Greta, que tem uma grande plataforma, por acaso falou. Respectivamente à representação também é muito, muito importante nas alterações climáticas. Porquê? Porque nós aqui na Europa não estamos a sentir já grandes impactos. Agora, nós temos milhões de pessoas que já faleceram no Bangladesh, partes menos desenvolvidas da Índia, ou seja, há coisas a acontecer nestes países e há pessoas a serem extremamente vocais sobre tais acontecimentos que não estão a ter a devida atenção. E pronto, e na parte da música, claro, vê-se muito mais artistas masculinos do que femininas. Depois quando uma mulher, por exemplo, rapa, ela fica, ei, tu repas, pensei que cantavas. Não faz muito sentido. E eu, por exemplo, o meu primo, o Marcelino Sabé, o melhor bailarino português, acaba-me por também ser aquele contraste de balança para raparigas. Calma aí. Não é bem assim que o meu primo é uma estrela, não é? Em qualquer das áreas em que eu esteja, sempre menos representação, que eu acho que é mesmo muito importante. Ou seja, se há igualdade, tem de haver esta igualdade. Se há 10 pessoas para um trabalho, 5, pronto, ou seja, 5 têm de ser europeias, 5 têm de ser africanas, e depois destas 5 têm de ser homens e mulheres. Depois dentro destes homens e mulheres, a orientação sexual, acho que tem de haver a representação de igualdade, é isto. E existem países com cotas e que eu acho que é o que deveria existir. E agora chegamos a uma das perguntas que é das minhas perguntas preferidas,
que é um tema que acaba por surgir sempre em episódios de Back to the Kitchen. Chegamos sempre a esta conclusão, que é estas coisas estão ligadas e é quase impossível negar isso. Então, queria te perguntar como é que o que é que a justiça climática tem a ver com o feminismo, o que é que tem a ver com o antirracismo, com a luta de classes, e mais do que isso, é possível pensar numa coisa sem pensar nas outras? Excelente pergunta. Isto porque se eu associar a matemática, como eu costumo dizer, tu nunca podes te esquecer de um lado da equação, porque senão aquilo não vai estar correto. As coisas estão todas ligadas. Estão todas ligadas, mesmo o que é que acontece, elas às vezes podem ser um pouco apagadas. E o que eu vejo, por exemplo, das alterações climáticas, o que é que acontece? Nós estamos muito preocupados com o que é que vai acontecer na Europa, mas já há pessoas a ficarem sem casa em várias partes do mundo. E quem é que mora muitas vezes nessas partes? São pessoas pobres. E é um termo que as pessoas pouco exploram e conhecem, é o termo de climate migrants, ou seja, migrantes climáticos. E é uma das coisas que eu costumo sempre dizer quando o pessoal de Portugal diz, para volta para a tua terra, digo, pá, sabem que estão 3,2 bilhões de pessoas à risca de perder a casa, ou seja, Portugal está numa área costeira. Quando isto começar a apertar, como é que vai ser? Ou seja, os migrantes climáticos é uma das coisas que é muito importante que está a acontecer. E o projeto que eu fiz, por exemplo, na Agência Espacial foi mesmo isso, o impacto das alterações climáticas. Nós conseguimos ver, nós não, eu. Estou a brincar, eu não sou convencido. Mas consegue-se a informação de que está a acontecer. As alterações climáticas estão a acontecer. E a aposta, a aposta de certos meios e certas técnicas não estão a ser bem desenvolvidas. Porquê? Porque as pessoas falam, temos de mudar para carros elétricos. A nova tecnologia. Calma aí, mas o carro elétrico foi inventado em 1825. Tens um cientista jamaicano, ou seja, negro, que inventou um motor para carro movido a água. Onde é que isto está? Onde é que está o investimento, os bilhões que existem quando é uma descoberta assim europeia? Ou seja, nós temos aqui um cientista brutal que ganha um prémio, mas onde é que estão os investimentos? Onde é que estão os investimentos? E temos pessoal a fazer coisas brutais, brutais como sistemas novos de irrigação em África, ainda agora mais uma vez para o Brasil, ou seja, nas partes da Amazónia. O que é que está a acontecer com as alterações climáticas? Uma pessoa vê desflorestação, ou seja, vemos comunidades de nativos da América a ter de fugir, a ter de aceitar. Por exemplo, quando agora houve os fogos na Austrália, depois, consequentemente, houve os fogos na Amazónia. Eu costumo dizer isto às pessoas, que tem de ter muito cuidado com a informação que se vê. A Amazónia está a arder há anos. Não, não foi uma coisa que aconteceu ali. A Austrália está a arder há anos, não é? E quando aparecem chefes de tribos de nativos da América mortos por não aceitarem acordes, é grave. Acaba por ser um pouco grave, porque as alterações climáticas estão assim muito voltadas para nós temos de começar a fazer mais reciclagem, nós temos de começar a fazer mais isto e aquilo, e depois esquecemos que há pessoas que já estão mesmo a sofrer. Muitas das missões que são vistas têm sempre aquele degradê racial que, pronto, infelizmente, uma pessoa vê mesmo isso. Acaba cada um de nós aprender. E aprender tem de ser uma aprendizagem contínua. Olha, esta é a última pergunta antes de passarmos para a última parte do episódio, que é o Woman Up. E lá está, aquelas perguntas para finalizar, para resumir tudo o que andámos aqui a dizer. Dentro destas questões, principalmente o feminismo e o antirracismo, que foi o que nós estivemos a falar mais, o que é mais urgente mudarmos em Portugal e o que é que cada um de nós, enquanto ativistas ou enquanto só cidadãos a existir aí, o que é que podemos fazer para alcançar essas coisas que precisamos de mudar? A representatividade é uma chave. E a educação. E dentro da educação é perceber o que é que nós temos de conseguir encaixar e desencaixar. Educar-nos e sensibilizar-nos pela dor dos outros, que é uma coisa que eu faço muito. Ou seja,
perceber quando uma mulher às vezes é agressiva a falar sobre feminismo, perceber a razão pelo qual há um processo histórico e de opressão que nós temos de entender, seja no feminismo, que eu gosto mais do nome womanism, seja nas questões raciais, ou seja, eu diria que é sempre a educação. Acho que a educação é extremamente importante. Educarmos, ler, falar, discutir, investir nas equipas de debate universitário, que é uma coisa que ainda está um bocadinho pobre em Portugal. E com isto chegamos à última parte do episódio, que é o Woman Up, e normalmente nós escolhemos só uma pessoa, só que as regras do Woman Up já foram quebradas em episódios anteriores do Back to the Kitchen, portanto vamos quebrá-las uma última vez, porque faz sentido no contexto em que estamos nesta entrevista, e então as pessoas que ele escolheu são bastante adequadas para este tema e, portanto, Miguel, gostava que nos falasse um bocadinho delas. Os nomes das mulheres que me influenciaram foi a artista Nina Simone, a Oprah Winfrey, a Baldis Badri, uma ativista do Sudão, e a Madri Tripp, que é uma ativista também e professora universitária dos Estados Unidos. Desencadearam em mim a parte racial e a parte não chamar feminism, mas womanism, ou seja, para incluir absolutamente todas, ou seja, porque quando as mulheres lutaram para votar, a mulher negra ainda não podia votar, ou nem podia sair à rua porque iria ter as certas consequências, mas seja a Nina Simone com músicas como ela tem a falar sobre a luta das mulheres, a violência doméstica, a Oprah Winfrey, como toda a gente conhece, por ser muito rica e tudo mais, mas vê-se o surgir e o emergir da Oprah Winfrey, nós vemos que ela nem sempre foi rica, ou seja, teve um processo histórico de violência doméstica extremamente agressivo, ter sido violada pelo tio e tudo mais, ter abortado, ou seja, mostra-nos o quão grave é o que muitas mulheres sofrem e o que é que têm de fazer para chegar ao de cima e, muito importante, é que nós, muitas vezes, homens, temos a mania de rebaixar os obstáculos das mulheres. Ela conseguiu, mas muitas outras não conseguiram. A Baldis Badri e a Ali Madri Tripp, elas falam de muitos problemas na sociedade africana e, pronto, na sociedade mesmo em si, de como a mulher é vista. Gosto de ver estas pessoas, porque são pessoas que começaram de um background extremamente pobre e conseguiram se emerger, nunca vendendo os seus valores. Respectivamente ao feminismo, abriram a mente. E com isto chegámos ao fim do episódio e chegámos ao fim da temporada também. Portanto, obrigada, Miguel, por teres feito comigo esta despedida do Back to the Kitchen e com sorte voltamos para o ano com uma terceira temporada. Mas para já, muito obrigada por esta entrevista incrível, foi ótimo e até à próxima. Obrigado. Ok, olha, até para a próxima e tudo bom.